Olá, dando continuidade a questões do ITA que podem cair na FUVEST, vamos tratar da questão 42 da última edição de 2024 da primeira fase. Ele pede para você considerar um polinômio x3 mais 3x2 menos 6x mais k e pede para você determinar o valor de k, de modo que as raízes desse polinômio estejam em progressão geométrica. Bom, o enunciado é muito curto e parece que não há informações suficientes, mas eu vou mostrar que, na verdade, só com isso aqui você consegue encontrar o valor de k. Bom, você tem um polinômio p de x e é interessante você lidar com as relações de girar. Então você vai ter a primeira delas, que vai começar sempre com o sinal de menos, depois mais, depois menos, né? A primeira das relações fala sobre a soma das raízes. Vamos dizer que você tem raízes R1, R2 e R3. Você segue com o próximo coeficiente sem trocar o seu sinal. No caso, é o menos 6. E a segunda relação diz a você a soma dos produtos 2 a 2. Então você vai ter R1 mais R2. Então você vai ter R1, R2 mais R1, R3 mais R2, R3. Por fim, você intercala novamente o sinal para menos o último coeficiente. No caso, vai ser menos k. E dessa vez você vai ter o produto 3 a 3. Certo? Mas aqui que vem o grande lance. Progressão geométrica. Quando ele fala isso, significa que R1 vezes R3 é R2 ao quadrado. Essa relação, e ainda é claro, né? Considerando que você tem uma PG, que é dada por um Rn, e que você vai ter R1, R2 e R3. Nessa ordem, você pode dizer que R1 vezes R3 é R2 ao quadrado. E com isso você consegue finalizar o problema, porque aqui eu posso fazer R2, R1, R3, e isso é R2 vezes R2 ao quadrado, que por sua vez vai ser R2 ao cubo, certo? Aqui eu consigo isolar o R1 mais R3, de modo então que eu vou ficar com menos 3 mais R2, tudo isso sobre parênteses. E por que eu isolei o R1 mais R3? Porque, bom, eu consigo fazer R1, R3 virar R2 ao quadrado, né? Então até fazer uma correspondência cromática. Para os termos que sobraram, você pode colocar o R2 em evidência e você vai ter o R1 somado com R3, né? E na verdade, você já descobriu quanto que ele vale, é menos 3 mais R2. Então você vai ficar com R2 ao quadrado menos 3R2 menos R2 ao quadrado. E segue que o R2 vai ser o quê? Menos 6 dividido por menos 3, uma vez que o R2 quadrado cancelou. E portanto isso aqui vai dar 2. Bom, se o R2 vale 2, então R2 ao cubo vale 8. E você finaliza o problema encontrando que o valor de k, para que as raízes desse polinômio p de x estejam em PG, é menos 8. Então um problema que poderia sim cair numa primeira fase de FUVEST, dado o nível de dificuldade ser intermediário, né? E seguindo então com a segunda questão que poderia cair na FUVEST, tanto primeira quanto segunda fase, mas eu chutaria que mais numa primeira fase, lida também com esse assunto de progressões geométricas e mescla um pouco também sobre geometria espacial. Você vai precisar lembrar das formulinhas de um cilindro. Então ele pede para você considerar um cilindro circular reto. O que seria um cilindro circular reto? Seria uma entidade geométrica dessa ordem aqui. Ele é caracterizado por duas medidas principais. Você tem a altura dele, eu vou nomeá-la de h, e você tem o raio da circunferência da tampa e da base, né? Vamos chamá-lo de r. E ele diz para você considerar A1 sendo a área da base, vai ser então πr quadrado. A área da sua superfície lateral A2, bom, aqui você vai precisar imaginar uma folha que está enrolada nesse seu cilindro. E quando você desenrolá-la, você vai ter um retângulo cuja largura vai ser de 2πr, né? Porque você desenrolou e esse perímetro aqui ele tem 2πr. Então a área desse retângulo vai ser 2πrh e isso caracteriza o seu A2. Portanto, A2 é 2πrh. E por fim, ele pede para você considerar ainda um A3, que é o volume. O volume, você toma a área da base e multiplica pela altura. Então, πr quadrado vezes h é o seu volume, certo? Essas três áreas em sequência, A1, A2 e A3, formam uma PG. Se formam uma PG, você pode dizer que A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2. Isso é equivalente a dizer, tal como no exercício anterior, que o produto dos extremos é o quadrado do intermediário. Então você poderia só lançar a mão disso aqui direto. E claro, tudo isso aqui é igual à sua razão da PG, né? Q. Então estamos interessados em descobrir quanto que vale esse tal Q. Eu vou utilizar essa relação. Então você vai ter πr quadrado h que multiplica πr quadrado. Isso é igual ao quadrado do A2. Então 4π ao quadrado, r quadrado, h quadrado. Bom, para facilitar a visualização, você tem um π quadrado, um r à quarta e um h, e do outro lado, 4π quadrado, r quadrado, h quadrado. Eu consigo cancelar esse r quadrado com o r à quarta virando r quadrado e o π quadrado vai embora.
e esse h vai embora com o h quadrado, então eu vou ficar com r quadrado igual a 4h, certo? Mas ele pede para você ainda considerar que é uma progressão geométrica crescente. Bom, se é uma progressão geométrica crescente, significa que o q é maior do que 1. Se o q é maior do que 1, então basta eu descobrir quanto que ele vale e falar que é maior que 1. Bom, o A2 sobre o A1 é o q, e ele é calculado da seguinte forma, né? 2πrh dividido por πr ao quadrado. Eu consigo cancelar o π e o r, então ficou com 2h sobre r. Isso aqui não ajuda muito, como você pode ter visto, porque nós queremos uma informação a respeito do R, justamente porque ele fala de intervalos a que o R possa pertencer. Então vamos testar o A3 dividido por A2. Então você vai ter πr² dividido por 2πrh. E pronto, foi muito mais inteligente fazer A3 sobre A2 porque você cancela o seu H. Dessa forma você vai ter o R sobre 2 e isso novamente vale Q. E olha só, Q está em função de R, que era exatamente isso que nós queríamos, e isso é maior do que 1. Portanto, dizer que Q é maior que 1 é o mesmo que dizer que o R é maior do que 2. E isso está contido na alternativa E. É a única alternativa que vai dizer que ele é maior que 2, as demais sempre dizem que ele é menor que 2. Mas por obra do acaso, você não utilizou a relação A3 sobre A2, você utilizou a primeira delas, A2 sobre A1. Bom, não tem problema, porque aqui você teria que dizer o seguinte, 2h sobre R vai ser 2h sobre a raiz quadrada de 4h, isso é maior do que 1. Então, simplificando, você vai ter 2h sobre 2 raiz de h, e isso é maior do que 1. Certo, e daí como h é uma entidade positiva, você pode cancelar tudo isso aqui, e portanto você conclui que raiz de h é maior do que 1, ou seja, h é maior do que 1. Se h é maior do que 1, ora, é só eu fazer então que r² é maior do que 4, uma vez que h é maior do que 1 e r² é 4h. E pronto, né? Você acaba descobrindo a mesma coisa, porque r certamente é um número positivo, então só acaba fazendo sentido a apreciação do caso em que ele é maior do que 2 mesmo. O outro caso seria se ele fosse r menor do que menos 2, mas isso não vem ao caso, obviamente. Então, de fato, se você utilizasse tanto uma quanto outra, você chegaria à conclusão de que r é maior que 2. Muito obrigado e até uma próxima.